Chegamos na lição de número 6, navegando neste terceiro trimestre aqui na classe dos adolescentes da CPAD. Estamos estudando um texto escrito e comentado pelo pastor Rafael Luz, onde estamos abordando sobre grandes cartas para nós. Lição 6 vai abordar sobre aprendendo com a carta de Tiago. Você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira é Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Você pode ler também a mensagem que está em Tiago 2,17. Deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal. Você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. Eu vou ter o prazer em te receber conosco. Você pode nos acompanhar pelo Google, é só você colocar Janderson Nascimento EBD. Eu espero muito que essa aula possa te edificar e que você seja uma bênção na escola dominical da tua igreja, em nome de Jesus. De Deus. Hoje nós estamos finalizando com você a epístola de Tiago, na lição de número 6. Nesse trimestre estamos abordando as epístolas gerais. O conteúdo das epístolas gerais já traz essa prática geral, ou seja, universal, para a igreja inteira naquela época como igreja primitiva. Hoje já se torna uma mensagem também relevante para nós que somos a igreja do presente também. A epístola de Tiago, ela traz uma mensagem muito prática para a igreja. Ela traz uma mensagem de relevância cristã para o amadurecimento da fé dos irmãos. Ou seja, a carta de Tiagão, que nós estamos trabalhando aqui, é uma carta que traz uma perspectiva pastoral, ou seja, cunho prático para servir na igreja. Nesse sentido, ele vai trazer, então, ao invés de uma teologia voltada para Cristo, ele traz agora uma teologia voltada para o comportamento da maturidade cristã. Então, Tiago, ele traz para nós aspectos práticos da verdadeira religião. E a verdadeira religião, na visão do Tiago, é uma religião que vai demonstrar o seguinte, que você é servo de Cristo. Se você é servo de Cristo, você então demonstra isso com as suas ações. Aqui entra as obras. É claro que o Tiago não está defendendo que as obras salvam alguém, mas o Tiago está ensinando que aquele que é salvo tem obras e obras práticas na sua vida cristã. Para a gente caminhar bem, já analisando a lição, vamos então para o primeiro ponto. E se eu estou te ajudando, se você pode, deixa teu comentário aqui e envie essa aula para alguém. Que Deus abençoe você para a glória de Cristo. Neste primeiro ponto da lição, nós vamos trabalhar sobre a expressando então a fé em ações. Esse primeiro ponto ele não tem divisões de subtópicos. É muito importante nós observarmos isso. Quando você observa a prática da igreja primitiva, especialmente a igreja que Tiago está pastoreando, esse Tiago aqui, ele é irmão do Senhor Jesus, ele é o Tiago que agora se torna servo de Jesus e se torna o líder da igreja de Jerusalém. Ele está trazendo aqui aspectos práticos da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã. O Tiago está tocando em aspectos da verdadeira fé, que demonstra agora obras, como nós estudamos na lição passada. O Tiago traz um aspecto totalmente diferente, ensinado por Paulo, mas também interligado com Paulo. Por exemplo, o Paulão ele vai ensinar para a gente que as obras não trazem salvação, e ele está certo. É por intermédio da fé. Só que o Tiago vai falar o seguinte, que a fé de quem aceitou Jesus tem que ter obras, tem que ter fruto, precisa demonstrar que você é salvo. E o Tiago traz agora uma prática cristã muito forte aqui. Ele vai nos ensinar agora a exercer a nossa fé para a glória de Cristo. Ou seja, a nossa verdadeira religiosidade exaltando a Cristo. Com a nossa maneira de viver. E o Tiago diz que isso é demonstrado de forma prática. Se você observar o exemplo de Raabe e Abraão, e ele cita isso lá no capítulo 2, versículos 21 e 25, ele diz, olha, essas pessoas venceram pela fé e demonstraram as suas ações em obras, porque foram transformadas por Cristo. Em outras palavras, no sentido de Tiago. E o Tiago está dizendo que aquele que passa pelo discipulado em Jesus, aquela pessoa que está em Cristo agora, ela vai demonstrar que saiu do mundo. Então, isso é um verdadeiro caminhar para a maturidade cristã. Então, o Tiago está trazendo uma abordagem de natureza, de fé, de maturidade cristã também. Pega isso,
deixa Deus te usar. Lembra que você se torna maduro na fé quando você rejeita o pecado, nas tuas ações, evangelizando, testemunhando de Cristo também. Vamos então para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: como se comunicar então com sabedoria? Neste segundo ponto da lição, nós vamos trabalhar especialmente o que Tiago começa a abordar a partir do capítulo 3. O Tiago fala sobre o perigo da língua, como as nossas palavras podem abençoar alguém, mas também pode maldizer alguém, pode se tornar então perigo para a gente da nossa caminhada cristã. Analise o segundo ponto, apresenta aí o tema do segundo ponto, observe que você vai trabalhar 3 subtópicos, trabalhe eles detalhadamente com os teus alunos, e o primeiro subtópico então do segundo ponto trata sobre a língua como freio e leme. Está em Tiago, capítulo 3, versículos 3 ao 5. O Tiago, então, utiliza 2 exemplos, 2 figuras de linguagem, para demonstrar, então, o aspecto da língua. Sabe o que o Tiago está ensinando para a gente? Que as nossas palavras, a partir do capítulo 3, são palavras que podem se tornar palavras de edificação ou palavras de maldição. E o Tiago usa 2 exemplos para descrever isso. Primeiro, ele olha para um animal, para um cavalo, e diz: olha, o cavalo tem um freio na sua boca. Esse freio guia ele, direciona ele. O Tiago utiliza essa figura de linguagem que, inclusive, pode ser vista hoje pelos teus alunos. Hoje nós temos aqui no Brasil essa questão da carroça como um veículo. Então você vê um animal sendo guiado por um pequeno freio, sendo direcionado pelo carroceiro. O Tiago também utiliza outra figura para descrever. Ele utiliza a figura do leme, de uma grande embarcação, que é pequeno, mas direciona para onde a embarcação vai. Nesse sentido bíblico, Tiago utiliza as 2 figuras de linguagem para dizer que a nossa língua, que a nossa palavra, aquilo que a gente diz, pode direcionar a nossa natureza de fé, pode direcionar a nossa vida cristã, pode direcionar a nossa espiritualidade. Sabe o que o Tiago está dizendo? Que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente diz. Ou seja, a tua vida cristã também é direcionada por tuas palavras, pela maneira como você se comporta. Daí a necessidade de pensar antes de agir, antes de falar. Então, o Tiago vai dizer exatamente que nós também precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Precisamos nos deixar ser moldados pela presença de Deus, utilizando as nossas palavras para edificação. Em segundo lugar, se eu estou te ajudando e se você pode, comenta aí, tá? Deixa o likezinho também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos analisar agora 2 figuras também que a língua pode ter. A figura do fogo e a do veneno. Está em Tiago, capítulo 3, versículos 6 ao 8. Deixa Deus te usar, então, explicando esses versículos para os teus alunos. No segundo subtópico, o Tiago faz questão de dizer que a língua tem um poder destrutivo. Destrutivo como fogo. É um órgão pequeno, mas pode destruir vidas e destruir a sua própria vida. Ele vai demonstrar o poder destrutivo da língua como fogo, que devasta tudo, e do veneno, que destrói tudo, que corrói tudo, que acaba com tudo também. Então, Tiago está trazendo aqui uma orientação pastoral. E ele faz questão de dizer que não está certo um cristão utilizar a sua língua para maldizer alguém, amaldiçoar alguém ou falar mal de alguém. Sabe o que o Tiago está combatendo? Está combatendo a fofoca, o disse-me-disse, na própria igreja. Ele está dizendo, olha, esse levantar de calúnia, isso não agrada a Deus. Se levantar contra alguém maldizendo a outra pessoa, isso também não agrada a Deus. Daí a intenção de Tiago de nos orientar muito bem que as nossas palavras precisam ser para edificação. E aqui eu entro em outro detalhe que eu quero aplicar com você. Você pode também maldizer alguém com postagens nas redes sociais. Pode entrar na própria questão do bullying cibernético, falar mal de alguém, inventar uma mentira, postar uma fake news. Tudo isso também é algo que desagrada a Deus de forma direta. E o Tiago deixa isso claro na sua própria ministração, orientando os irmãos sobre o perigo da língua. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, espero muito estar te ajudando. Se eu tô, Deus te abençoe, tá? Te edifique, um beijo no teu coração também. Você que me escuta no Spotify, o terceiro subtópico demonstra a língua agora como uma fonte e também uma árvore. Isso aqui é muito forte dentro da palavra de Deus. Você pode observar com os teus alunos Tiago capítulo 3, versículos 9 ao 12. O Tiagão utiliza outras figuras. Ele vai utilizar agora
Aquele que é cristão, ele precisa utilizar a sua língua como esses dois exemplos. Primeiro, como uma fonte de água doce, não fonte de água amarga. Fonte de água doce por quê? Porque gera vida, traz vida, abençoa alguém. Como árvore, por quê? Porque é algo que traz aqui um refrigério para alguém. Então, Tiago utiliza duas figuras para demonstrar que as suas palavras podem ser palavras de bênção, de edificação. Nesse sentido bíblico, o Tiagão está ensinando para a gente que nós, como cristãos, precisamos então ser pessoas que se preocupam com a edificação do outro, ajudam o outro a crescer, falam então palavras de bênção, compartilham essas palavras de bênção para a própria edificação da igreja, e essa edificação da igreja produz vida. Nesse sentido bíblico, nós estamos entendendo pela palavra que nós então precisamos dar o testemunho da nossa fé com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente posta, como nós nos comportamos. Olha como a epístola de Tiago é preciosa. Para fechar a aula de hoje, o terceiro e último ponto da lição vai tratar também sobre um assunto muito importante para a nossa fé também. O terceiro ponto destaca atitudes de adolescentes vitoriosos. Um adolescente que é chamado pelo Senhor, quando lê a epístola de Tiago, aprende então com Tiago como ser um cristão vitorioso. E a lição traz para a gente que ele deve se submeter a Deus, Tiago 4:7. Submisso a Deus. Isso aqui é uma vitória para você. Também resistir ao diabo, Tiago 4:7. Também se aproximar de Deus, Tiago 4:8. E se humilhar perante Deus, Tiago 4:10. Então, analisar uma vida espiritual de um adolescente cristão a partir da ótica de Tiago é entender que nós somos chamados para servir, chamados para edificar, chamados para abençoar vidas. É isso que a carta de Tiago traz. Como nós estamos crescendo nesse trimestre. Eu espero muito que Deus te use na palavra, explicando isso para os teus alunos que são adolescentes, e que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida e você foi edificado, por gentileza, deixa teu comentário aqui, teu likezinho também. Se inscreve no nosso canal do YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Nos acompanhe no Spotify também, Pastor Janderson Nascimento. Se você pode, acompanha o nosso Ministério Pastoral no Instagram, segue a gente lá, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Estamos disponíveis também até no TikTok, você pode procurar Pastor Janderson Nascimento. A gente está utilizando as redes para edificar a tua vida para a glória de Deus. Não se esqueça, eu estou postando aula para você de segunda a sexta-feira no YouTube a partir das 18 horas. Toda quinta-feira eu encontro marcado dos adolescentes às 18 horas no canal do YouTube e no Spotify a partir das 6 da manhã. Toda quinta tem aula preparadíssima para você. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus, para que Deus te abençoe na palavra também na escola bíblica da tua igreja. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus sobre o trabalho, para que Deus te use na palavra. Se você precisa de oração, coloca aqui. Se você quer aceitar Jesus, escreva: eu quero aceitar a Jesus. Nós vamos orar por você. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos, ó Pai, pela direção que o Senhor tem nos dado pela palavra, pela epístola de Tiago. Senhor, direciona os teus filhos que vão ministrar essa aula, que o teu Espírito edifique o coração deles, que os alunos venham ser edificados pela ministração deles na escola bíblica dominical da igreja que eles pertencem. Senhor, nós oramos, te agradecendo, Senhor, pela tua bênção e pela tua direção. Usa os teus servos na palavra. Abençoa o lar deles, a casa deles. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, pessoal, quero apresentar para vocês 2 textos que vão te edificar. Inclusive, nós estamos utilizando esse material na classe do juvenis também, que está estudando aí as cartas gerais. Estamos trabalhando nesse trimestre com esse texto aqui, ó. Introdução ao Novo Testamento, do Don Carson, Douglas Muller Morris, texto da editora Vida Nova. Vale a pena você ter esse material em mãos para você entender o período histórico da carta. Também estou utilizando Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, material da editora Agnus. Pode te abençoar muito também a entender as cartas que a gente está trabalhando em sala de aula. Eu te aguardo por aqui na próxima quinta-feira, glória a Deus, às 18 horas no YouTube, tá? Onde nós vamos estudar sobre a lição de número 7 e vamos conhecer a primeira epístola de Pedro, a carta de Pedrão, gente. Um beijo no teu coração e até a próxima quinta. Até a próxima aula, se Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.